Amado, querido irmão, que Deus abençoe. Shalom, shalom. Sou homem de Deus, Mvula Filipe. Como dizemos nas últimas pregações, que Deus nos ungiu com esse espírito da revelação de mensagem profética do tempo do fim. E por que razão que nós falamos que estamos no tempo de fim? E essa pergunta, às vezes, as pessoas também podem perguntar, mas aqui nós vamos dar a resposta na Bíblia, que realmente estamos no tempo do fim. A igreja tem que fazer atenção, tem que amar a oração e dar ouvido para escutar a palavra de Deus. E aqui hoje vou falar sobre 70 semanas de Daniel, que o anjo Gabriel tinha revelado ao seu servo, profeta Daniel. Se nós verificamos nas Escrituras, no livro de Daniel, capítulo 9, no versículo 21, aqui, se nós lemos todo o capítulo, nós ouvimos que Daniel estava preocupado sobre o seu povo que estava escravo na terra da Babilônia. A profecia de Jeremias tinha dito que Israel será no cativo, outra maneira, dizemos, vai ficar tipo na escravidão, numa prisão, de outra forma, durante 70 anos. E agora, quando 70 anos vai ser cumprida, Deus visitará de novo o seu povo. E assim, quando faltava 2 anos, que essa escritura, que a profecia de Jeremias, se vocês vão ver no versículo 2, faltava 2 anos, e Daniel, ele entendeu muito bem as escrituras. É muito importante. É muito importante de entender as escrituras. Vamos lá ver como que Daniel estava nos explicar, relatar esse assunto. No versículo 2, no ano do primeiro do seu reino, eu, Daniel, entendi pelo livro que o número dos anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplica, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: ó Senhor, Deus de grande e tremendo, que guarda o pacto e a misericórdia para com os que te amam e que guarda os teus mandamentos. Aqui vimos o Daniel estava suplicando, pedir perdão naquilo que o povo tinha cometido, nesses erros que eles cometeram. Então, nesse momento, quando ele estava a orar, Deus mandou um anjo. Vamos lá ver o que aconteceu. No versículo 20. Enquanto estava ainda falando, orando e confessando os meus pecados e os pecados do meu povo Israel, e lançando as minhas súplicas perante a face do Senhor,
meu Deus, pelo monte santo de meu Deus. Sim, enquanto estava eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, ele tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me a hora da ablação da tarde. É muito importante. Deus visitava Adão à tarde, e naquela hora da tarde, igualmente Elias, para vencer os profetas de Baal, e ele meteu-se na oração, na hora da oração de tarde. É muito importante saber qual é a hora que Deus visitava o Adão dentro do jardim de Éden. Os costumes dos outros profetas também seguiram os mesmos costumes. Mas aqui vimos o anjo Gabriel que vinha rapidamente para responder à preocupação de Daniel. Quando a pessoa pensa muito bem, tem um sentimento nobre e ele quer entender as escondidas do nosso Deus, então Deus responde diretamente a esse tipo de oração. Agora vamos lá ver o que o anjo lhe falou. E me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, vi agora para fazer-te sábio e entendido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vi para te declarar. Pois muito amado, considera, pois a palavra e entenda a visão. E agora estamos entrando na parte da visão. É que Daniel recebeu a ordem de Deus de vir rapidamente para dar explicação no amado de Deus. Foi muito considerado. Uma vez quando vocês abrem vossos corações para procurando a face do Senhor, abrem o vosso entendimento para entender a Bíblia, então as vossas orações estão a ser entendidas rapidamente. Nós vamos rapidamente na revelação, o que anjo falou, me explicou, no versículo 24, 70 semanas, então, decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar as transgressões, para dar fim ao pecado e para expiar a iniquidade e trazer a justiça interna. Então nós vamos sublinhar muito bem a justiça interna, quer dizer, levar o mundo na justiça de Deus, julgar os pecados do mundo, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. O Santíssimo quer dizer o templo. Qual será esse templo que vai ser ungido? Então, isso deve ser o templo do tempo do fim. No versículo 25, sabe e entenda, desde saiu de ordem para restaurar e para edificar o Jerusalém até o ungido, aqui se fala de Jesus, o príncipe, haverá 7 semanas. Quer dizer, para entender as 7 semanas é fácil. Nós vamos rapidamente dar o Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Quer dizer, um dia é tipo um ano. Assim, nós vamos entender as 7 semanas, a verdadeira significação. Não esqueça de ler o livro de Ezequiel, capítulo 4, no versículo 6. Bom, repito, sabe, entenda, desde a saída de ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e as 72 semanas, com as praças e a estraqueira se edificará, mas no tempo
angustioso. Esse é o tempo em que nós vimos Israel, que estava na Babilônia, regressaram para construir o templo de Zorobabel. Esse tempo havia profeta Ageu, havia profeta Zacarias, e que o homem que foi governador do templo foi Zorobabel. Esse templo que foi profetizado por Ageu, o profeta, e Zacarias, são esses dois profetas que estavam naquele tempo. Então, essas 70 semanas é dividido por 3. Haverá período de 7 semanas e haverá período de 62 semanas e o último uma semana. Quer dizer, o que nos interessa é a última semana, porque os primeiros 7 semanas já passou e o segundo 62 semanas já passou também, e agora falta uma semana. Por quê? Porque depois da morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ali já tinha começado o tempo dos gentios. Então, falta uma semana que vai ser cumprida. É isso que nós vamos ver nos próximos ensinamentos no livro de Apocalipse. Mas agora vamos ir rapidamente para acabar com o nosso estudo de 70 semanas do livro de Daniel. Aqui no versículo 26. Depois de 72 semanas, será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até um fim haverá guerra, então determinada a solução. No versículo 27, ali onde que nós vamos terminar a leitura, e ele fará um pacto firme com muito por uma semana. Agora aqui nós encontramos uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a eza das abominações virá ao assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre assolador. Aqui, esses dois versículos, nós vamos estudar isso depois, mais tarde, porque esconde muita coisa aqui. Nós vimos que depois de 72 semanas, Jesus Cristo foi retirado no céu, e assim, no ano 70, a força romana entrou em Jerusalém, destruiu o templo, porque aqui a Bíblia fala de santuário, foi o templo que foi destruído. O templo foi destruído. Enfim, será como uma inundação até a fim da guerra, então determinado a assolações. Quer dizer, quando o templo foi destruído, Israel, a partir daquele dia, já não tem mais o templo, e por isso estamos falando de reconstrução do templo do Salomão, é que nós podemos ver também isso nas próximas ensinamentos. Falamos um pouco para permitirmos para vocês estudar aquilo que nós estamos a pregar. Quer dizer, o que nós falamos aqui, para dar a conclusão, falamos, Deus mostrou ao Daniel, quer dizer, o fim, como que será o fim do mundo. Mas isso foi contado durante 70 semanas, que foi dividida em 3.
e há 7 semanas, e há 62 semanas, e outro de 1 semana. Então, já passou os dois, 7 semanas e 72 semanas, quando Jesus Cristo foi no céu, e falta 1 semana. Por que ainda não foi cumprida? Porque esse tempo, quando Jesus foi no céu, é ali que começou o tempo do gentio. E é ali que a palavra de Deus começaram, foi ali que a missão do Senhor Jesus Cristo de enviar os apóstolos no mundo inteiro para pregar o Evangelho. Então, quando esse tempo do pagão, do gentio vai terminar, é assim que vai começar a última semana para levar o mundo no fim. Então, pronto, hoje falamos disso e amanhã podemos explicar muito mais como é que será. Será o tempo difícil dessas 2 semanas. É por isso o serviço da igreja, o trabalho da igreja tem que acabar já agora mesmo. Nós não vamos entrar na última semana, porque última semana será tempo difícil e será tempo também dos judeus, não será o tempo dos gentios. Então, porque o nosso tempo dos gentios vai acabar quando vai haver o arrebatamento da igreja. Então, esse foi o que Deus me deu para explicar nos meus companheiros de Angola, Moçambique, em Brasil, em todas as partes onde que se fala português. E que nosso Deus vos abençoe muito. Segue a nossa pregação. Agora já está no YouTube. Em francês fala abonnez-vous, quer dizer, fica aí nos acompanhar. Não sei se como que se fala em português, mas sim, em francês fala abonnement. Quer dizer, para não faltar nada, nem qualquer explicação desse rico mensagem profética do tempo do fim. Por hoje, que Deus vos abençoe. Viremos talvez amanhã por outro episódio. Muito obrigado. Seja abençoado em toda parte do mundo. Amém.